começou o nosso Arquidecor Show, que é o seu programa de arquitetura, decoração e tudo sobre esse universo. Sou Jaqueline Brito, toda semana tenho convidados especiais e hoje eu trouxe um tema que você, arquiteto, profissional de interiores, com certeza precisa, ou se você está começando uma reforma, uma obra, esse tema é imprescindível, que é contratos. Contratos, responsabilidades técnicas. Então, eu trouxe duas convidadas especialistas para falar sobre esse tema. Nilda, bem-vinda. Nilda, que é advogada, sócia do Souza e Souza Advogados, eu ia falar arquitetos. Advocacia. Nilda, bem-vinda. Obrigada, Jaque, pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando desse tema tão controvertido, né? Que traz muitas peculiaridades. Sim, é verdade. É um tema que eu até no começo falei, Nilda, se eu falar alguma coisa, por favor, porque é um tema delicado, Com né? certeza. Que envolve leis, né? Envolve responsabilidades, mas eu sei que a gente vai falar de uma forma aí bem tranquila e quem está nos assistindo vai ficar até mais seguro, não é? Não, com certeza, com certeza. E a Daniela Brito, minha prima, né? Quase isso, né, Dani? Parente pela segunda vez aqui, Isso. arquiteta do Madu, né? Estúdio de arquitetura. Bem-vinda. Obrigada, Jaque, mais uma vez pelo convite, da gente estar aqui junto com a minha advogada, Nilda, para falar de um tema tão importante, né? Que é essa parte de contratos para as obras, né? Sou a arquiteta Daniela Brito, sou da Madu Arquitetura, a gente é um escritório especializado, né, em projetos residenciais, comerciais e construções, né? Então a gente tem diversas vertentes aí que a gente sempre está precisando da nossa advogada aí para estar ajudando a gente. Bom, eu vejo o contrato como uma ferramenta de trabalho. Então, eu acho que é essa a importância, né? Que a gente pensar no contrato como um aliado ali que a gente tem, né? Para as duas partes, né, Nilda? Com certeza, com certeza. Assim, olha, eu costumo dizer que essa relação com arquitetos e o cliente é uma relação cheia de peculiaridades, principalmente assim pelo fato de você, arquiteto no caso, né, está trabalhando com a expectativa, a idealização de um sonho. E por conta disso tem que haver uma série de previsibilidades para que nenhuma das partes saia frustrada. Sim. E também ele beneficia, eu acho que passa segurança para o nosso cliente, para quem está nos contratando, e a nossa segurança, né, Nilda? Então, assim, nessa parte de segurança, o que a gente consegue, né, assim, principalmente na parte da arquitetura, o que a gente pode trazer aí de benefício para a gente? Eu acho assim, olha, que o ponto mais importante de um contrato de prestação de serviços para esse ramo da arquitetura seria assim a descrição do objeto, porque assim no nosso escritório chegam muitos problemas a esse respeito. Por quê? Porque assim, às vezes pegam contratos meio genéricos, e não adianta, cada segmento é um segmento e tem suas particularidades, sua legislação específica, então assim, tem que ficar atento a isso, né? E então a gente sempre sugere para o cliente assim, ó, vamos relacionar tudo que será feito, todas as etapas, os prazos de entrega, e a gente vê que muitos não têm, vem com uma questão, com um contrato completamente pronto, que não fala sobre nada disso. Daí, então, qualquer contratempo que surja, seja de atraso na entrega da obra, seja na pandemia, a gente viu algo muito recorrente, faltavam materiais, por muito tempo o mercado ficou fechado, daí não tinha mão de obra. E esse atraso, essas questões, elas não estavam previstas. Então, assim, a gente sempre, quando pega um contrato, uma das coisas que a gente mais bate com o cliente é fazer essa descrição pormenorizada dos serviços prestados, até para não frustrar a outra parte e para não estar sendo cobrado, né, por daqui a pouco algo que não foi contratado. Sim. E isso acontece mais corriqueiramente que a gente imagina. Então, isso é muito importante. E para você, Dani, quando você vai fechar com o cliente, a importância do contrato?
te dá mais segurança tanto para você quanto para o cliente? Como é que você percebe aí que essa tratativa, quando você realmente tem um contrato que, sim, está bem feito, foi desenvolvido para aquela obra, né? Eu acho que é uma tranquilidade, né? Eu acho que a palavra ideal seria tranquilidade de estar seguindo com esse projeto, com esse cliente, né? Então, a gente está ali precavido juridicamente por cláusulas que podem vir a acontecer, né? Que nem a Nilda colocou, algumas eventualidades na obra que não depende só de nós arquitetos, né? Depende dos terceiros, insumos de mercado, né? Então, a gente tem que estar com um contrato preparado para essas coisas, né? Então, primeiro passa muita credibilidade. Quando você vai fechar um projeto com o cliente, você tem um contrato bem elaborado, né? E assim, também ser um contrato claro, transparente com o cliente, né? Não adianta a gente fazer um contrato que beneficia só a parte do arquiteto, né? Então, a gente tem que deixar todas as cláusulas lá bem claras e transparentes e conversar com o cliente para explicar todos os pontos. Sim. Porque muitos problemas, às vezes, a gente passa um contrato para o cliente assina o contrato, né, Nilda? E depois acontece algum problema e ele vem reclamar, né, querer reaver, exigir alguma coisa. E tá lá na cláusula no contrato, mas no momento da assinatura não ficou transparente esse ponto para ele, né? Sim. Então também a importância da transparência, mas sem dúvida nenhuma traz muita tranquilidade pra gente, né? Como arquiteto que tá lidando ali com o cliente diariamente, tanto um contrato para a parte de projetos, quanto o contrato para a parte da execução da obra também. Sim. E Nilda, me fala alguns elementos que são importantes para eu observar, tanto eu como contratante, como contratada, né? Porque eu acho que também, às vezes, é justamente isso que a Dani falou. A gente fala num contrato que só beneficia uma das partes, né? Exatamente. Então, o que a gente deve observar que não pode faltar? Eu sei que, com certeza, são muitas coisas, né? Mas talvez alguns elementos aí chaves, com certeza, cruciais. Eu sempre digo, assim, que nessa relação tem que haver um equilíbrio, tá? E, por incrível que pareça, normalmente, nos contratos que chegam para nós, o arquiteto contratado, ele sai em desvantagem. E justamente por não ter estabelecido algumas questões. Um problema super recorrente é o acompanhamento e a visitação nas obras. Tá. A gente sabe que é uma das responsabilidades do arquiteto acompanhar, só que tem clientes que perdem o ponto. A gente teve um caso recente no escritório que o arquiteto era exigido, ele chegou apavorado, ele assim, nossa, o cliente exige que eu vá na obra umas 5 vezes por dia. Meu Deus! Assim, uma coisa... Que more na obra. Assim, uma coisa assim que era um capricho do cliente. Então, assim, é interessante deixar estabelecido, sabe, quantas visitas eu vou fazer, entendeu? E principalmente, assim, um valor pela sua hora técnica. É muito legal constar essa cláusula, porque aí vai evitar esse desequilíbrio. Eu duvido que se o cliente assinar dizendo, olha, a minha hora técnica é R$1.000. Então, assim, ele não vai chamar você 5 vezes na obra, ele vai pensar antes. Sim. Então, assim, a gente tem que estabelecer, né, esse equilíbrio. E outra questão importante, o arquiteto, ele trabalha como equipe, com terceiros. Então, assim, essa questão da responsabilidade que quase sempre vai ser solidária, é muito importante, assim, estar com uma equipe séria, se precaver até com a própria equipe, um contrato de prestação de serviços, né? Falando o que você não... Até onde vai minha responsabilidade? Porque, na maioria das vezes, não existe esse documento. E aí surgem diversas, certamente vai encaminhar para um processo judicial, né? Sim. Que não é desgastante, enfim. Não é isso que a gente gostaria, né, Dani? Dani, com certeza. E me fala um pouco dessas responsabilidades, né, que às vezes a gente tem, justamente isso. Algumas coisas fogem um pouco, vira até um capricho, ou uma exigência que o cliente quer, mas tem outras que fazem a diferença. Então, assim, essas responsabilidades até legais, né, vamos dizer assim. Claro. Você poderia falar algumas aí que a gente... Sim, porque assim, nós como arquitetos, quando a gente está na etapa de projeto, né, vamos olhar para ela. Então, a gente está ali toda no papel, né, toda nessa parte de processo mesmo, né. E quando finaliza, o cliente vai tirar isso do papel e colocar em prática, né. O trabalho do arquiteto pode ser de 2 formas, né? Ele pode fazer a documentação referente somente ao projeto e fazer um acompanhamento esporádico, né?
como ajuda mesmo para o próprio cliente, né, cobrando a sua hora técnica para estar na obra, porém é uma coisa mais esporádica, que não tem tantas responsabilidades, porque já vai haver na obra um responsável técnico pela obra. Tá. Mas o arquiteto também pode assumir essa responsabilidade técnica perante a obra. Uhum. E aí, nesse ponto, nós entramos com mais responsabilidades. Temos uma documentação que a gente emite, né, a RRT, com todos os itens que vão ser realizados na obra, né? Quebrando parede, troca de piso, enfim, toda essa parte, e a gente faz emissão desse documento, e a partir desse documento nós somos legalmente responsáveis pela obra, né? Tanto quanto a obra, quanto as pessoas que estão lá em torno da obra, como a Manilda falou. Nós arquitetos lidamos com vários terceiros, né? Sim. E nossa responsabilidade técnica, sim, também são para eles, né? Então, todos os itens da obra, né? Para ver se está instalando corretamente, parte de vedação. Estrutural seria pela construtora, né? Que ali construiu o edifício, mas toda a parte técnica ali de repente, passar um ponto de fiação, uma troca de piso, qualquer problemas recorrentes a isso, seria uma responsabilidade nossa. Certo. E Dani, uma coisa que eu percebo, né, depois a Nilda até pode falar melhor quando que começou essa lei, mas é uma lei razoavelmente nova, que é da ART ou RRT, Isso. né? Para eu, às vezes, trocar um piso na minha casa, começar uma reforma, os condomínios exigem. Isso. E eu percebo que tem muitos arquitetos que, às vezes, emitem esse é um ponto muito importante que você está mencionando, porque assim, eles acabam cobrando por esse serviço, né, de emissão da RT, se for a engenharia, ou RT, o arquiteto, então eles fazem essa emissão dessa documentação e depois desaparecem dessa obra. Só que eles esquecem um ponto muito importante, que tudo que possa vir a acontecer ali é de sua responsabilidade juridicamente, né, Nilda? Sim, então você vai responder por isso. Então esse documento é muito importante. Muito importante. E assim, você fica responsável por essa obra, Nilda pode melhor dizer, por um período de 5 anos, né, Nilda? 5 anos. Após a baixa do termo de finalização da obra, você ainda fica um período de 5 anos sendo responsável por aquela obra, né? É muito então ficou tempo. muito banalizado, né? Isso foi uma medida assim de suma importância que veio a ser colocada aqui pra gente, a emissão dessas documentações, porque a gente viu vários casos de edifícios caindo, porque a pessoa ia lá, fazia uma reforma e tirava uma parede estrutural, sem contratar ali um responsável, né? E aí começou esses problemas e veio essa exigência, né, dos condomínios. E aí banalizou. Muitos arquitetos, né, principalmente grupos de condomínio, pessoal, preciso de uma emissão. Tem muito. Cobra aqui, X valor. E pronto, desaparece, depois ainda baixa no CAL, no conselho, né, que precisa, né, toda essa documentação para depois... Inclusive, sobre essa documentação, né, de finalização da obra, ela precisa ser um documento oficial, porque é a partir dessa data que vai contar os 5 anos da responsabilidade técnica por ela. Então, assim, o que a gente tem visto? Que a maioria não documentava. E aí, você precisa documentar, então, a finalização. A finalização da obra. Nossa, a finalização. Isso é muito... Eu duvido que muitos documentam. Então, a maioria finalização. não documenta. Esses tempos no escritório apareceu um arquiteto e ele também. Era um caso, sim, similar ao que a Dani relatou. E simplesmente ele não tinha documentado. E o cliente estava reclamando, porque nesse caso era um projeto de construção, né? Que nesse caso o arquiteto é muito responsável. Sim, 100%. 100% responsável, né? Porque quando é um contrato, um projeto de reforma apenas, então a responsabilidade já é mais reduzida, né? Sim. Enfim, você não vai ser responsabilizado por danos estruturais, questões desse tipo. E nesse caso, já tinham se passado 7 anos da obra e a pessoa entrou, o cliente entrou e simplesmente o arquiteto não tinha um documento da finalização. Porque ele pode alegar que não foi finalizado. Exatamente. Então não tem esse tempo. E nesse caso ele alegou isso. Exatamente. Que não terminou. Então, assim, tem formas, tem mecanismos de se precaver, né? E eu sempre digo, contrate um especialista. Sim. Com certeza. Porque é muito necessário. Não pense, sabe? Não, isso não acontece comigo. Não, isso acontece da forma mais corriqueira, assim, que a gente possa imaginar. Então, é importante. E
às vezes a gente também pensa que, eu só vou exigir um contrato ou uma documentação específica dessa, se for uma grande reforma, a gente vai construir uma casa, é só mudar uma tomada de lugar, é só trocar um piso. E as pessoas esquecem que isso também tem importância, Sim, né? uma troca de piso errada, que teve uma má impermeabilização, algum furo da laje decorrente a remoção de um outro piso existente, de algum contrapiso, isso pode causar danos na laje e isso causar ao longo do tempo uma série de problemas, né? Sim. Infiltrações, rachaduras, e isso vai atingir tanto o seu apartamento quanto o apartamento de sim. baixo, né? O problema é maior ainda. Aí vai aumentando todos os problemas. Então, é só trocar uma tomada, mas fez a parte de fiação errada, isso pode pegar fogo. Sim. Então, assim, são diversos problemas que podem ser encontrados numa simples reforma, né? Verdade. Que não é simples. Que não nunca é simples, simples. nunca é simples. Bom, eu com certeza vocês vão achar que reforma não é tão simples assim, mas calma, por isso que é importante ter toda essa documentação para todo mundo ficar tranquilo, né? Verdade. Tanto a pessoa mais técnica, né, o arquiteto que está ali, né, colocando o seu nome, quanto o cliente, né? Meninas, eu vou chamar um comercial bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com mais esclarecimentos aí para você. Voltamos com o nosso Arquidecor Show. O tema dessa semana é sobre contratos e responsabilidades técnicas. E a Dani trouxe algumas imagens de alguns projetos e a gente vai até comentar o que foi feito nessas obras e quais tipos de responsabilidades que ela teve. A Nilda vai falar que contrato que precisa, né? Nilda, também até já vou atrapalhar um pouquinho aqui o meu raciocínio, mas existem diferentes tipos de contratos também de acordo com aquilo que você vai fazer. Então, nem sempre é um padrão, né? Não, nem sempre. Nós costumamos, assim, sempre fazer uma reunião inicial com o cliente para entender. Porque nós, como advogados, a gente tem a parte jurídica, mas, assim, evidentemente, de arquitetura nós entendemos praticamente nada. Sim. Então, assim, a gente pede para que o cliente, o arquiteto, descreva exatamente o que vai ser relacionado ali naquele projeto, o que vai ser efetuado, para a gente conseguir criar, né, essa parte mais jurídica e juntar com todas as previsões e ver, olha, isso aqui, e isso é uma das coisas que a gente sempre pergunta, a Dani sabe bem, né, dizendo, olha, quais são os riscos, assim, que normalmente ocorre nessa reforma, problemas. Sim. Tragam os problemas que a gente traz as soluções, importante, né? Então, é mais ou menos assim que a gente inicia essa construção. E também, sempre, principalmente em se tratando de reformas, ver as determinações do CAL, né? Que é muito importante a gente estudar essa legislação também para conseguir adequá-la ao contrato. Entendi. Vamos lá, Dani, me cada hora, que nem ela falou, cada obra é uma. Sim. Então, cada obra vai acontecer alguma coisa, né? Via de prática, aquelas coisas que a gente já conhece, troca de piso, remoção de algumas paredes. Então, assim, por exemplo, esse caso é um projeto que ele foi entregue agora pela construtora, né? E agora, nessa obra, a gente vai entrar com a responsabilidade técnica da obra, né? Então, teve que todo fazer um estudo, né, com a nossa advogada, a Nilda, tem que se precaver desses riscos, né? Sim. Então, é um projeto bem grande, é um apartamento, tem 81 metros quadrados, não é tão grande, mas as intervenções são grandes, né? Sim. Então, a gente vai trocar a lavanderia de lugar, né? A gente vai remover algumas paredes, então tirar as portas da varanda. Então tem bastante intervenções que a gente teve que analisar, listar, para poder elaborar um contrato correto, né? Junto com a nossa responsabilidade técnica que, né, vamos estar acompanhando de perto essa obra. Legal, vamos ver mais imagens. Essa é uma obra que a gente já entregou, né?
Já fizemos o termo, né, de conclusão, né, que foi o que a Nilda apontou muito bem pra gente. No início, assim, sempre consulte um advogado, porque quando você está começando lá no seu escritório, a gente vai fazendo, vai pegando modelos prontos das coisas, e é um erro muito grave, Sim. né? Então a gente tem que conversar com um especialista, porque a gente acha, né, que está se resguardando de alguma forma, e na verdade não, né? Às vezes tá até piorando. Piorando a Exato. situação. Exato. Às vezes a gente tá falando, que nem a Nilda falou, tem muitos contratos que estão beneficiando somente a outra parte, os clientes, Exato. né? Então a gente não tá, né, juridicamente ali a Deus dará. Então Sim. a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Então, essa é uma obra que a gente já executou, até trouxe umas Lindo. outras fotinhas dessa obra. Vamos ver mais. Tá. Ficou bem legal, uma casa em Santo André. Essa você fez a construção ou a reforma? Essa foi a reforma, né? Reforma. Mas foi uma reforma bem grande. Tinha várias paredes ali estruturais que tivemos que mexer com a parte de viga, né? Eu Pra vi que tem uma sustentação. viga ali. Exato. Então, foi uma reforma bem grande. Era uma casa bem antiga, né? Tá. Então aí foi uma reforma completa. Ficou Legal. bem legal o resultado. Ficou linda. É a mesma, né? É a mesma. Eu trouxe a bonito. mesma para mostrar, assim, essa reforma que a gente já entregou e essa importância desse acompanhamento, né? E a gente tem mais fotinhos lá no nosso Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha. São projetos lindos. Temos mais imagens? Ah, essa é a outra vista, É a né? outra vista dessa casa que dessa a gente... casa. É, que nem você pontuou as vigas, né? Então teve bastante questões estruturais dessa Sim. casa. E pra gente entregar com excelência, sem nenhum problema, a gente, né, se precaveu de todas as partes, conversamos bem com o cliente, deu tudo certo. Que bom, né? Amém. Temos mais. Ah, e É do esse? escritório. Esse é o do escritório da Nilda, né? Isso. Um projetinho mais industrial, assim, né? Que é o que a gente... Mas que a até o gente fato de ter um gosta. escritório mostra até, né, traz segurança. Então, eu acho que é um com conjunto, certeza, né? com certeza. E outra questão que vocês estavam conversando, principalmente nos projetos, que a gente até conversou esses tempos, que acontece muito, é o cliente mudar o projeto total. Sim. E isso é uma coisa péssima pro arquiteto, porque dependendo da fase do projeto, tem uns que não sabem o que fazer. E quando, na verdade, no contrato da Dani, nós já incluímos essa cláusula dizendo que você só tem condições de fazer essa alteração, essa modificação, se for no início, primeira fase. Depois, chegou na metade do projeto, não pode mais, e tudo isso tem um custo, né? Sim. Porque já aconteceu assim, de no meio da obra, ai, não quero mais, quero mudar tudo. mudar. Então contrate um novo projeto. É um novo projeto. E acho que esse é um dos grandes desafios que a gente lida, não é, Dani? Até Com porque certeza. tem alguns clientes que fazem o projeto hoje, mas às vezes por questões, né, enfim, da vida Isso. financeira. Ah, eu vou fazer o meu projeto daqui, sei lá, 5 anos. Aí ele já não quer, aqui ele acha que tá dentro Tá de uma dentro. mudança. E não é uma Sim. simples mudança, né, Ou até em Dani? relação a Verdade. custo, né? A gente frisa bem, né? Na hora que está elaborando o projeto, de repente o cliente optou por uma mobília, e aí chegou lá na fase da obra, o dinheiro acabou, quis trocar, só que ele quer ver no projeto como vai ficar essa modificação. Só que isso, assim, a gente tem um custo, Tem um né? custo. Porque a Um nossa tempo, hora né? custa, É. né? Tempo. Pra gente fazer toda essa elaboração, que não é simplesmente trocar um mobiliário, Sim. ou trocar Sim. um revestimento. Então, como a Nilda pontuou, a gente tem etapas, né? Quando a gente conclui uma etapa, a gente não consegue ficar voltando. E como você disse, às vezes se passou ali meses, um ano, a pessoa quer voltar e fazer algum tipo de modificação. E aí fica muito complicado pra gente quando a gente se nega a fazer e explicando os motivos, né? Sim. Às vezes não é uma coisa tão simples. E aí começam os problemas. Então, se a gente tem esse contrato bem elaborado, estipulando em contrato, a gente tá ali, né? Garantido de que estamos agindo corretamente Sim. junto com ele, né? Como dizem, né, Nilda? O combinado não sai Não sai caro. Não sai caro, né? verdade. Nilda, me fala algumas práticas, né? Me dá algumas dicas para quem está nos assistindo, até para dar uma olhada, né? Vamos lá pegar o nosso Claro, contrato, claro. ler, que às vezes tem alguns profissionais que têm seus contratos há muitos anos, nem lê, né? Nem Nem lê. sabe mais o que sim. que tá ali. Quais práticas você acha que assim, as pessoas devem São prestar necessárias. atenção, se é necessário? Eu diria assim, principalmente descrever detalhadamente todos os serviços que serão prestados, os prazos,
estabelecer um valor de hora técnica, porque pode ter certeza que vocês terão que usar, até para evitar esse tipo de clientes mais abusados, né, que acham que o arquiteto está disponível ali para visitar aquela obra o tempo todo. Então, a parte, deixa eu pensar também da responsabilidade de terceiros, porque assim, lógico, você vai sempre trabalhar com uma equipe que estabeleça, né, a melhor técnica e você é responsável por isso. Então, assim, tá cercado de profissionais e com esses terceiros ter contrato também para se resguardar dos direitos. E eu acho que os principais, assim, são esses. E também não poderia deixar de pontuar a questão de caso fortuito e força maior, que foi como aconteceu com a gente na pandemia. São fatos que eles geram uma isenção de responsabilidade, mas que é importante estar previsto, porque como muitos arquitetos tinham contratos executados na pandemia, onde a justiça estava parada, tudo, e o cara, não me entregou a obra no tempo, entendeu? Passou do prazo. Não, mas calma, faltaram materiais, tem que ver todo o contexto, cenário, o cenário, né? Então, eu ia sugerir, assim, para essas pessoas que estão assistindo, para rever principalmente esses pontos, assim, dos prazos. Essa questão também que eu falei com a Dani, assim, de alteração do projeto. Sim. Né? Até que fase é permitido isso? Isso é muito bom que seja claro e transparente. E tentar até mesmo, assim, quando for buscar um advogado especialista, que não venha com tanto juridiquês, porque as partes normalmente não leem contrato. Então, assim, até com a Dani, quando a gente vai fechar, a gente até participa né, da reunião de fechamento com o cliente para explicar, olha, essa cláusula é isso. Sim. Porque depois você evita que lá na frente ele venha, mas eu não li o contrato, eu não sabia. Eu não entendi, isso. não estava aqui. Não ficou claro. Não ficou claro, isso. Né? Então, é importante essa transparência. Sim. Meninas, passou muito rápido o nosso bate-papo. Acho que a gente vai ter que fazer mais a parte 2 aqui de contratos. Mas eu adorei. A Dani já esteve aqui com a gente. Adorei, obrigada. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Nilda também agregou muito, nós trouxe muitas informações. Muito obrigada, Nilda. Lembrando que o @ das redes sociais, tanto da Nilda quanto da Daniela, está aqui no nosso vídeo. Siga, acompanha, marca um café. Né? Tô com um novo cliente, marca um café, conversa com a Nilda, que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais seguro aí para fechar novos negócios. Com Meninas, certeza, obrigada. Muito obrigada, eu adorei. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau, pessoal. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Tati by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.